Em convenção regional do PSD no Rio de Janeiro, Gilberto Kassab confirma que Eduardo Leite é o preferido da legenda para concorrer à presidência da República. Repórter Rodrigo Viga. O PSD não está medindo esforços e segue na torcida para que Eduardo Leite, governador tucano do Rio Grande do Sul, seja o candidato da legenda do PSD à presidência da República nesse ano de 2022. A declaração foi dada neste domingo aqui no Rio de Janeiro pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Ele participou aqui nesse hotel, no centro da cidade, da convenção regional do PSD. Foi um evento também de filiações de políticos cariocas e fluminenses, a legenda ao PSD. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é o líder do partido aqui no Rio de Janeiro, disse que não tem dúvidas de que Eduardo Leite vai aceitar o convite e será presidenciável pelo partido agora no mês de outubro. Gilberto Kassab afirmou aqui na convenção do PSD nesse domingo no Rio de Janeiro que Eduardo Leite, se for eleito, será capaz de melhorar e transformar o Brasil. O meu sentimento é que ele será e poderá contribuir muito. O ex-presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, se filiou neste domingo ao PSD e vai ser candidato da legenda ao governo do estado do Rio de Janeiro. Não se sabe se vai ser cabeça de chapa ou se pode ser vice numa composição com o PDT. PSD e PDT conversam sobre uma possível aliança regional. Tanto que o candidato do PDT, Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, estava aqui presente, assim como o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. A Jovem Pan, Lupe afirmou que está muito animado, entusiasmado com a campanha de Ciro Gomes à presidência da República. E disse a Jovem Pan não ter dúvidas de que Ciro vai estar no segundo turno, numa disputa com o ex-presidente Lula. Eu penso que tem tudo para que até as convenções o Ciro bater os 15, 16 pontos se viabilizar como alternativa verdadeira para essa polarização do ódio. O PSD está na torcida aguardando o sim de Eduardo Leite para ser o presidenciável da legenda agora em 2022. No entanto, busca uma espécie de plano B. Fonte da Jovem Pan dizem que nas últimas horas houve uma espécie de conversa, de sondagem ao ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, e falando sobre a corrida presidencial, a possibilidade do PSD ter o governador do Rio Grande do Sul como candidato, começo pelo Ricardo Salles, aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Será que o PSD vai ter candidato próprio depois da existência de Rodrigo Pacheco, ou é possível que se alie a outros partidos e não é totalmente descartada a possibilidade de uma coligação com o próprio PT, será? Olha, com relação ao Eduardo Leite, sim, é uma alternativa que o Kassab vem cogitando, uma vez que aquela visão inicial de ter o Pacheco como candidato já se sabia que não era viável, né? O Kassab colocou aquela história, coloca o bode na sala para depois tirar. O que foi exatamente o que aconteceu com a candidatura do Rodrigo Pacheco. Infelizmente, o Brasil penou muito, né? O Brasil se sacrificou porque nesse afã de ser alternativa presidencial ao Bolsonaro, muitos projetos e temas importantes acabaram não sendo pautados no Senado Federal, justamente para fazer um contraponto do seu concorrente, o presidente Jair Bolsonaro, e tentar criar com isso um fato político a favor de Rodrigo Pacheco, que finalmente caiu em si e desistiu dessa candidatura que era natimorta. Eduardo Leite pode ser que venha filiar-se ao PSD para ser candidato, deve ser novamente mais um candidato do bloco do 1%. Agora, o que é interessante é que políticos comentam que Kassab não quer a vice-presidência, não quer a aliança com o PT. Kassab está se posicionando para ter ministérios no eventual governo do petista. Por isso que ele quer manter a candidatura até o fim, justamente para ter um argumento que ele possa utilizar para negar a sua aliança de vice na chapa de Lula, e ao negar a vice, obviamente, o foco é ter benefícios num pós-eleição, num eventual mandato de Lula, através de ministérios. Como nós sabemos que isso não vai acontecer, Bolsonaro deve ser reeleito, toda essa negociação não vai dar em muita coisa. Armando, as movimentações do PSD e a expectativa, Eduardo Leite, também citado na reportagem, Ciro Gomes, tem chances de crescer e aparecer de forma significativa?
Olha, eu acho que agora, por enquanto, está livre para todo mundo descer para esse playground e brincar de ser pré-candidato à presidência da República. Ninguém tem dúvida de que Kassab é Lula. Só que o Kassab preside um partido e esse partido tem interesses, muitas vezes conflitantes, divergentes, dependendo da região do país. Só para dar um exemplo, Ratinho Júnior é candidato à reeleição ao governo do Paraná. Ele servirá de palanque para Jair Bolsonaro. Já no Nordeste, a gente tem o caso do senador Otto Alencar, que também é do PSD, mas nesse caso apoia o ex-presidente Lula. Então, para tentar conciliar todos esses interesses, o Kassab não pode apoiar o Lula no primeiro turno. Ele certamente fará isso num segundo turno, mas no primeiro turno ele precisa de uma candidatura que não incomode ninguém, não incomode demais nenhum dos outros pré-candidatos do PSDB, seja governos estaduais, deputado federal ou ao Senado. Por isso, ele se saiu primeiro com essa candidatura do Rodrigo Pacheco, que de fato não decolou, pelo contrário, né, ele desistiu, achando que seria muito mais fácil ensaiar uma candidatura à reeleição pela presidência do Senado e agora flerta com Eduardo Leite. O que aliados de Eduardo Leite me disseram nesse fim de semana? Que sim, que parece que ele está animado com essa possibilidade de ser candidato à presidência da República, que ele ainda teria conversas com aliados, inclusive no PSDB, que o apoiaram nas prévias do partido, nas prévias tucanas, mas que de fato ele não tem nada decidido, sacramentado ainda, mas tudo indica, tudo sinaliza que, de fato, ele deve ir para a PSB e deve ser lançado a candidato à presidência da República. Muita gente diz que o Eduardo Leite, por ser jovem, ter tido uma gestão exitosa no Rio Grande do Sul, onde fez reforma da Previdência, reforma administrativa, que ele tem coisas a mostrar, tem uma gestão a mostrar e pode ganhar espaço nessa disputa da terceira via. Mas o fato é que é muito difícil, porque a gente tem um presidente da República com a caneta na mão, que tem oscilado positivamente nas últimas pesquisas, que obviamente tem muito poder e tem uma militância aguerrida, muito fiel, muito leal, e de outro lado você tem a esquerda, que sempre esteve representada no segundo turno de todas as eleições desde a redemocratização, ou através da figura do próprio ex-presidente Lula, Dilma, ou então na última eleição em 2018, Haddad. Então é difícil imaginar que alguém vai roubar essa vaga da esquerda, que sobra a vaga da direita. É difícil também imaginar que o presidente Bolsonaro não esteja no segundo turno, mas vamos lá, muita coisa pode acontecer até outubro. Cristina Grêmio, o tempo vai nos dar algumas respostas, porque se Eduardo Leite for concorrer à presidência da República, ele tem 15 dias só mais no cargo, começo de abril é o dia decisivo para que ele deixe o cargo para se candidatar, para concorrer à presidência da República. O tempo vai dizer, né, Cris? Sim, nesse caso um tempo curto, né? Realmente o prazo está correndo e as decisões vão vir aí nas próximas 2 semanas, provavelmente. Eu queria só fazer uma observação, a Amanda colocou como taxativo que o governador aqui do Paraná, Ratinho Júnior, vai dar palanque para o presidente Bolsonaro. Aqui no Paraná não é essa percepção que se tem, viu, Amanda? Não sei quais são as suas fontes, mas o negócio está bem incerto. Eu só queria lembrar que o secretário de Saúde do governo do Ratinho Júnior aqui no Paraná é do PT. Foi, inclusive, por conta disso, avaliam muitos médicos e muitos políticos os resultados desastrosos da pandemia aqui, porque ele foi taxativo e radical naquela ciência que era só de um lado e colocando muitas medidas aqui no Paraná que provocaram inúmeros problemas, pessoas sem remédio, pessoas que queriam se tratar e foram impedidas de se tratar porque o secretário petista do Ratinho colocou o governador nessa saia justa e se recusou a olhar para a ciência de uma forma mais ampla e ver os resultados positivos que uma ala da medicina e da ciência estavam trazendo para o combate à pandemia. Então, eu estive num congresso, por acaso, estive num congresso conservador em Londrina nesse fim de semana como mediadora de um debate sobre comunicação e a deputada Carla Zambelli também falou nesse congresso e ela mencionou isso. Do Paraná estar com o Bolsonaro e não houve vaias, mas um burburinho muito intenso numa plateia lotada, quase 1.000 pessoas. E aí ela voltou atrás e disse, acho que eu estou meio por fora do que está acontecendo aqui no Paraná. As negociações estão rolando em todos os estados e aí voltando para a pauta específica aí do que está sendo analisado. Kassab quer Eduardo Leite candidato, não sabemos ainda se Eduardo Leite quer ser candidato. Kassab quer aliança com Lula, não sabemos se isso vai acontecer, especialmente
se Eduardo Leite vier para essa disputa. Então, ainda é cedo de a gente ficar dizendo ouvi esse, ouvi aquele e é assim. Não dá para afirmar nesse momento. Esse mês é um mês crucial aí para a gente entender como vai ser a disputa eleitoral desse ano, justamente por conta de janela partidária, de comissões, de reuniões de partidos acontecendo, negociações. Parece que o que foi por água abaixo foram mesmo as federações. A gente praticamente não ouve mais essas tentativas de alianças de partidos por 4 anos, que a gente sabe que na política nenhum casamento é tão prolongado assim. Eu queria fazer uma observação sobre a declaração do presidente do PDT, Carlos Lupe, dizendo que Ciro vai crescer, vai para o segundo turno. Que bom, né, que eles têm esse otimismo todo e não olham a realidade do eterno candidato que sempre patina e morre na praia. Mas eu coloquei até entre aspas aqui para lembrar o que ele tinha dito, que o Ciro vai para o segundo turno e é a alternativa a essa polarização do ódio. Ciro é um retrato do ódio, é cuspido e escarrado, para usar uma expressão popular. Como ele vem dizer isso, que a polarização do ódio está fora da candidatura Ciro Gomes? É uma hipocrisia, a gente precisa sempre pontuar para que os distraídos aí não se deixem enganar pelas narrativas.